Bom dia, queridas irmãs, colegas de ministério, amigas. Eu sou Sônia Maria Nogueira, esposa do pastor Abelardo Liberato Nogueira. Estamos atualmente na Igreja Batista do Jardim São Luís. Deus nos deu esse privilégio de servirmos lá. Eu quero falar sobre relacionamento conjugal. Relacionamento conjugal, um mistério muito grande que Deus criou para nós. Duas pessoas em uma só carne. Esse é um ministério, não? Um mistério. Não tem explicação. Não tem como explicar o que é duas pessoas absolutamente diferentes se tornarem uma só. Para entender um pouco melhor o que significa ser uma só carne com alguém, vamos pensar em um outro mistério maior, muito mais amplo, muito mais divino e fabuloso, que é o mistério da Trindade. São três pessoas em uma só. Esse mistério maravilhoso nos mostra que é possível sermos dois em uma só carne. Esse mistério maravilhoso de Jesus, ele tem como plataforma a equivalência deles, a equivalência dos três. Os três são absolutamente equivalentes. Todas as características que um tem, os outros dois têm. Eles vivem em plena concordância. A gente vê isso no começo, quando Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Plena concordância, sempre. Com base nessa plena concordância, que tudo que um é, o outro é, e tudo que um faz, o outro concorda, nós sabemos que ninguém tem a possibilidade de se interpor entre eles e quebrar essa unidade. Nem Satanás, nem Lúcifer, que tentou fazer isso, não conseguiu. Ninguém quebra essa unidade. Por quê? Por causa da equivalência. A equivalência da Trindade nos mostra muitas coisas como casais. Deus nos fez um só. E temos que permanecer assim até que a morte nos separe. Só que assim, nós temos também uma plataforma de equivalência que nos permite sermos um só até que a morte nos separe. Sabe qual é a nossa plataforma de equivalência? A da Trindade é a santidade. Eles são santos, os três. E a nossa plataforma de equivalência é que nós somos pecadores, nós dois. Pecadores. Somos pecadores. Se um é pecador, o outro também é. E nessa plataforma de equivalência, somos pecadores, temos a oportunidade tivemos a oportunidade de termos sido considerados limpos e puros por causa do sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo nos torna pecadores regenerados, mas não pelos nossos méritos, mas pelo favor de Jesus Cristo. Baseado nessa frase muito importante, pelo favor de Jesus Cristo, é que podemos nos relacionar conjugalmente como o Senhor quer que nos relacionemos. Vamos começar por nós, mulheres, porque Deus começa por nós. Na maioria dos casos de problemas conjugais, é sempre a mulher que chega diante de Deus e pede misericórdia. Eu acho que Deus começa por nós. Aqui entra o título da minha palestra: Ministério Espelho. Nós sabemos o que é um espelho. Nós paramos na frente do espelho, nos olhamos, vemos o que está errado no nosso cabelo, na nossa maquiagem, na nossa roupa. Sempre que passamos por um espelho, quer seja no shopping, quer seja no carro, quer seja no vidro de uma janela, nós nos olhamos para ver se está tudo em ordem. E Deus nos apresenta um espelho. Nós, como mulheres, nós sabemos diante de Deus que não somos melhores em nada do que os nossos maridos e que eles não são melhores em nada do que nós.
A equivalência nos torna um. Esse espelho nos mostra onde erramos. Nós temos a mídia dizendo que a mulher é isso, que a mulher é aquilo, que ela é a mãe, que ela é a responsável pelo equilíbrio emocional da sociedade, várias coisas que não deixam de ser verdade. Mas tudo isso não nos torna superior ao nosso marido. Por quê? Porque pecamos a cada dia. O pecado da mulher, principalmente entre nós, esposas de pastores, não costuma ser aquele pecado que todo mundo vê e se escandaliza. Mas o pecado da mulher ocorre na nossa mente e no nosso coração. Quando nos irritamos grandemente, isso todos os dias, várias vezes por dia, pecamos. Tive um pastor logo que nós nos casamos, pastor Ivênio dos Santos, ele pregava muito isso daí, isso ficou marcado na minha cabeça. Ele dizia, toda irritação é pecado. Meu Deus, quantas vezes nos irritamos em nossa casa e quantas vezes pecamos. E apontamos o dedo para nossos maridos quando eles gritam. O pecado é igual. Eu que me irrito aqui na minha cabeça e ele que grita porque perdeu a paciência. O pecado é igual. Todo pecado é igual, não existe pecadinho nem pecadão. Então, quando nos irritamos, pecamos. Quando olhamos com inveja para o casamento de uma outra colega e amiga, pecamos. Quando temos autocomiseração, porque somos coitadinhas, porque ganhamos pouco, porque isso, porque não viajei para a Europa, porque não comprei sapato da moda, isso e aquilo, pecamos. Quando nós reclamamos de nossa condição de saúde, que temos dor de cabeça, que os filhos nos cansam, e que isso e que aquilo, e na escola reclamamos, pecamos. Pecamos dentro de casa mais do que em qualquer outro lugar no mundo. E isso nos torna em equivalência com os nossos maridos. E isto nos faz com que possamos ser um só, porque temos consciência absoluta que não somos melhores do que eles, somos equivalentes, e essa equivalência nos une. Então vamos pensar bem, vamos avaliar o que se passa nesse pedacinho aqui, ó, da nossa cabeça. Quantas vezes nós, ainda que não verbalizamos no nosso coração, mas quantas vezes sentimos ciúmes da nossa igreja, porque nosso marido às vezes se dedica tanto à nossa igreja que não fica assim atencioso conosco como gostaríamos que ficássemos. Isso é pecado. Deus nos mostra que isso é pecado. O ciúme não é uma virtude, o ciúme é um pecado. O ciúme significa que eu penso em mim mesma mais do que no objeto do nosso amor, não é? O objeto do nosso amor, a nossa igreja, o corpo de Cristo. Eu penso mais em mim do que nela, eu não quero dividi-lo com ela. Isso acontece muito entre nós. Minhas irmãs, somos pecadoras, tanto quanto eles. A palavra de Deus, que é o nosso espelho, nos mostra. Toda vez que nos irritamos, toda vez que sentimos ciúmes, toda vez que achamos que somos infelizes, que temos pena de nós mesmas, estamos pecando, estamos sendo egoístas, estamos sendo vaidosas, estamos querendo mais do que aquilo que na verdade o Senhor nos dá. Então, essa equivalência de pecados nos tira o direito de querermos nos separar daquele com quem Deus nos fez um só. Por pior que sejam os seus defeitos, ele tem o dele e eu tenho o meu. Eu não tenho o direito de colocar uma terceira pessoa entre nós dois. Ou seja, eu não tenho o direito de quebrar essa união que Deus estabeleceu e colocar uma outra pessoa entre nós, uma outra pessoa que venha satisfazer nossa vaidade, nosso desejo carnal,
nosso orgulho, não temos esse direito. A nossa união é para sempre e ela só será quebrada. Só deixaremos de ser um só quando um de nós dois colocarmos uma terceira pessoa em nosso meio. Não existe possibilidade de permanecermos um só se houver uma terceira pessoa em nosso meio. Por isso que Jesus estabeleceu como um recurso não muito desejável o divórcio, somente quando houver uma terceira pessoa se interpondo entre nós. A nossa união, nós com nossos maridos, tem que ser até que a morte os separe. Tem que parecer, ainda que isso é um reflexo muito distante, tem que se parecer com a união entre Deus, Jesus e o Espírito Santo. Ninguém se interpõe entre eles, ninguém quebra essa união. Eu digo a vocês, minhas queridas irmãs, ninguém tem que se interpor entre nós e quebrar a nossa união. Todo e qualquer problema que exista conjugal, recorramos a Deus. Recorramos a Deus, que Ele é o primeiro e maior interessado que permaneçamos unidos. Ele tem poder de abrir o Mar Vermelho, Ele tem poder de estancar o curso do Rio Jordão. Ele tem poder de resolver todas as nossas questões conjugais. Não há necessidade de desistirmos e procurarmos um outro problema para resolvermos, porque o segundo casamento com certeza será outro problema, porque dois pecadores juntos têm que lidar muito bem com seus problemas comuns. E se desistirmos de um para colocar outro no lugar, serão novos problemas que nós teremos que conhecer e conviver, e entregar aos pés do Senhor, para podermos resolver, porque é só Deus que resolve esse tipo de coisa. Então, meus irmãos queridos e minhas irmãs queridas e amadas, nada de divórcio, nada de outra pessoa, nada de ciúmes, pelo contrário, pés no chão, pegando a Bíblia, que é o nosso espelho, e olharmos nela e vermos onde erramos, onde pecamos, e consertarmos nossos erros, assim como quando nós olhamos para o espelho e sabemos que não estamos bem, a nossa maquiagem não está boa, a nossa roupa não está combinando, que Deus possa, através do seu espelho, nos mostrar onde estamos errando. A começar por nós, como diz aquele cântico, a começar por mim, quebra corações, a começar por mim, quebra corações no relacionamento conjugal. Isso é possível, isso é um privilégio que o Senhor nos dá, de crescermos na vida conjugal. Meus irmãos, eu tenho minhas irmãs. Eu fiz 51 anos de casado em fevereiro agora, e é uma luta constante desde o primeiro dia até hoje. É uma luta constante aos pés do Senhor, pedindo ao Senhor graça e misericórdia, para que possamos viver mais um dia aos pés do Senhor, sem cometermos os mesmos erros do dia de ontem, como o alcoólatra, né? O alcoólatra diz, hoje eu não vou beber, e não bebe. Assim temos que ser nós diante do Senhor. Dizermos diante do Senhor, hoje eu não vou praticar os mesmos erros de ontem. Pelo contrário, hoje eu vou honrar e glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo por meio do meu relacionamento conjugal. Então esse espelho funciona para nós, irmãs em Cristo, nos melhorarmos, nos aprimorarmos. Só que assim, a segunda parte da nossa palestra. A primeira, nós nos olhamos no espelho. A segunda parte da nossa palestra, nós temos que ser o espelho de nossos maridos. Nós que os amamos, e porque os amamos, nós temos que mostrar a eles o que é que eles têm que melhorar. Mostrar de que forma? Da forma como Jesus mostrou.
Jesus deu a sua vida, derramou seu sangue por nós e por isso Ele nos mostra amorosamente os nossos pecados, aonde temos que melhorar. E esse tem que ser o nosso objetivo, mostrar aos nossos maridos amorosamente que ele está errado. Nunca dizendo, você não tem jeito, não. Dizendo assim, meu amor, vamos conversar a respeito daquela sua atitude? Eu entendo a sua atitude, você estava irritado, as pressões lhe fizeram agir de uma forma inadequada. Vamos conversar a respeito, vamos falar sobre isso. Em relação à igreja, em relação aos filhos, em relação a todas as coisas que ele tem que fazer. Nós somos criadas para ser ajudadoras. E a melhor forma de sermos ajudadoras é ajudarmos os nossos maridos. É sermos espelho dos nossos maridos. Para quê? Para que ele possa se enxergar como também pecador. E para que sejamos tão juntos um do outro que nada se interpõe entre nós. Que a nossa cumplicidade seja tão grande que nada se interpõe entre nós. E que sejamos juntos, unidos, mas um grande ministério nas igrejas a qual formos pertencer. Que Deus nos abençoe dessa forma, ó Deus. Que Ele nos faça um só, mancomunados, cúmplices e amantes um do outro, para que ninguém nem nada se interponha entre nós. Que sejamos assim. É o que eu peço para mim mesma, para o meu marido e para vocês todas que estão me escutando. Que Deus nos abençoe desta forma. Eu agradeço pela oportunidade de falar com vocês. Agradeço a vocês e a Deus em nome de Jesus. Um beijo a todas vocês.